falaremos mais particularmente da extensão de sua graça. Nós já falamos então no capítulo anterior da lei, neste capítulo sobre o evangelho. Falamos no ponto 1 sobre o desvelar do evangelho, ou seja, o evangelho sendo trazido à luz, o momento em que foi dada luz ao evangelho, colocado ele na luz para que seja visto. Isso começou, podemos citar a primeira vez na Bíblia, com aquela promessa feita a partir do pecado, sendo que pela fé na promessa que é a salvação. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sempre a salvação foi por fé na palavra de Deus. E aqui nós temos a essência do Evangelho naquela primeira promessa de Gênesis 3,15, né? Virá fruto de mulher, aquele que ferirá a cabeça da serpente, sendo também ferido no calcanhar, então mostrando a vitória de Cristo com o sofrimento. Então, viria de alguém com essa essência, natureza humana, a vitória sobre a serpente, descendente de mulher, sendo ferida a serpente na cabeça, e este sendo ferido no calcanhar. Então, essa esperança dessa vitória sobre a enganação, o pecado, a queda, estava projetada ali já na palavra de Deus. No segundo ponto, nós falamos que é somente pela palavra, somente por essa revelação especial. Lembrem-se, o que revela Deus? O que pode revelar a existência de Deus para as pessoas? A palavra. Só na palavra Deus se revela às pessoas? A natureza também. Então, quando Deus criou todas as coisas, é como se fosse assim, criou o quadro e assinou. A glória dele está manifesta em toda a natureza. Então, nós vemos em Romanos 1, que a natureza revela a Deus. De tal forma que os homens apalpando poderiam achar, mas não acham. Então, o homem, por causa do pecado, está cego para essa, que a gente chama revelação geral, revelação comum, sabe? A revelação que todos têm. Todos têm acesso à criação, às coisas criadas. Essa é a revelação que a gente chama de revelação comum. É comum a todos os homens ter essa revelação de Deus. Só que a natureza revela o evangelho? Não. Revela poder, divindade de Deus, mas o evangelho não. Então a gente até citou, não adianta a pessoa passar a meditar em frente à cachoeira, não vai chegar informação na cabeça dela, opa, Jesus morreu por mim para apagar os meus pecados. Não vai chegar a essa conclusão. Não é possível que a pessoa conheça o evangelho, seja ciente do evangelho a partir da natureza. Por mais que a natureza revele que existe Deus. Existe um Deus. E as pessoas suprimem essa informação. Então, é somente pela palavra. É somente pela comunicação especial. A revelação especial é a palavra. Então, quando chegava um anjo para falar direto a palavra, quando Deus falava através de um profeta, essa não é uma revelação comum a todos. É uma revelação especial para alguns. Então, revelação comum, todas as coisas criadas. Revelação especial, quando Deus se comunica especialmente com alguns homens. Todos? Não. Alguns homens. Então vocês têm uma revelação especial de Deus, certo? Qual que é a revelação especial de Deus que vocês têm? Bíblia. Essa é a revelação especial de Deus. A palavra de Deus. Quantas pessoas vocês já viram falando que buscam em igreja revelações e não se referem à Bíblia? Nós temos a revelação especial que traz a salvação, revela Cristo, explica o sentido da nossa existência e o pessoal busca vidência, não
revelação de Deus. Então nós temos dois tipos de revelação aí que estamos citando. Revelação geral, revela Deus, mas não revela o Evangelho, não revela Cristo como Salvador, então não tem capacidade de salvar. E a revelação especial, que é a palavra de Deus, que é utilizada como meio de salvação. Bom, tudo isso nós já falamos e agora vamos para o terceiro ponto deste capítulo 20. O terceiro ponto fala sobre a soberania de Deus. Viram o terceiro ponto aqui do pastor Ciro antes da assembleia? Então, a palavra de Deus e a soberania de Deus é isso. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, a soberania sobre onde e quando haverá a palavra. O evangelho de Cristo será pregado. Então, o terceiro ponto diz: a revelação do evangelho aos pecadores, feita em diversas épocas e por diversos lugares, com a adição de promessas e preceitos para a obediência requerida nele, em relação às nações e pessoas às quais é concedida, acontece meramente a partir da soberana vontade e beneplácito de Deus. Ela não é dada em virtude de qualquer promessa de devido aprimoramento das habilidades naturais do homem, pela virtude da luz comum recebida sem essa revelação, o que ninguém jamais fez ou pode fazer. E, portanto, em todas as épocas, a pregação do Evangelho tem sido concedida a pessoas e nações de forma mais ampla ou limitada, com grande variedade, de acordo com o conselho da vontade de Deus. Pela leitura, ninguém entendeu quase nada. Não é uma redação muito fácil deste ponto. Mas antes de explicarmos, que não é muito difícil, não é difícil, não. Vocês já ouviram, com certeza, um hino do nosso cantor cristão, dizendo, o título dele é Nunca Ouvir de Cristo. Já, né? Tem uma estrofe que diz assim: não te cales jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão, a mim nunca falaram de Cristo. Para ninguém no juízo exclamar com razão, a mim nunca falaram de Cristo. Imagine chegando alguém que nunca teve acesso ao Evangelho, no juízo final, e aí chega a sentença, você está condenado. Aí ele fala, mas ninguém nunca me falou de Cristo, eu não tive essa possibilidade. Aí é respondido, você tem razão, vai para o céu porque não tem como te condenar. Existe a possibilidade disso acontecer? Não. Já falamos disso, gosto de sempre retornar neste ponto. Não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Não existe. Nenhuma possibilidade. Inclusive, a letra desta canção não está errada, não tem erro, tá? Mas admito que é estranha para culto cristão. Sabe aquele tipo de música que é sem problema, tem uma reflexão legal, mas para culto cristão é estranha? Imagine algum visitante passando ali, visitante não, alguém aqui, e está cantando nessa igreja, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de me falar da graça de Cristo. É meio estranho uma igreja ficar cantando isso. Mas é um drama criado como se fosse uma parábola, tá? Para reflexão, para gerar empatia para quem nunca ouviu falar do Evangelho. Bom, então a pessoa poderá lá no tribunal exclamar com razão que não falaram de Cristo. Sim, no sentido de que está falando, olha, ele tem razão, realmente nunca falaram de Cristo. Mas se ele falar, olha, não me falaram de Cristo, eu não podia crer. A resposta é, você tem razão, pode prosseguir para o inferno. Não dessa forma, obviamente, meio insensível, mas... Porque, mesmo que nunca seja pregado o evangelho a determinada pessoa, ela é condenável e ela não irá para o céu. Todos
Nós já falamos isso em 2 oportunidades nessa confissão. Todos mastigaram isso com reflexão, que é meio difícil. Sabe aquela comida dura de se mastigar, mas verdadeira comida? Entenderam que se a pessoa nunca ouvir falar de Jesus, ela vai para o inferno, não existe outra possibilidade. Se ela nunca teve acesso à palavra de Deus, nem estou falando apenas do nome Jesus, lembra do Antigo Testamento, muitos nunca ouviram falar do nome Jesus, mas todos estavam cientes da promessa, todos os que foram salvos, cientes das promessas. Então, se não chegar a informação da promessa de Deus, se não chegar a informação da promessa de Deus, não há possibilidade de salvação. Recobrando a urgência da pregação, pregue a palavra, fale de Cristo. Então, existe a responsabilidade de anunciar, precisamos anunciar, existe a responsabilidade de buscar. A pessoa deve buscar ouvir de Deus, deve buscar a Deus. Isso é dever do homem, responsabilidade do homem. Mas isso não quer dizer que todos terão igual acesso à palavra. Isso é fato. Nem todos na história, nem todos em todos os lugares terão o mesmo acesso à palavra. Então, uns ouvirão mais, outros ouvirão menos, e outros nem ouvirão. Nem ouvirão. Então, a redação aqui que nós temos, vamos reler neste ponto, é a seguinte. A revelação do Evangelho aos pecadores, feita em diversas épocas, por diversos lugares, com a adição das promessas e preceitos para obediências requerida nele, em relação às nações e pessoas às quais é concedida a pregação do Evangelho, acontece meramente, ou seja, exclusivamente, apenas a partir da soberana vontade e beneplácito de Deus. Então, o Evangelho em diversas épocas, ou seja, no Antigo Testamento, na história da igreja, na Idade Média, em todas as épocas, na Idade Moderna ou Contemporânea, sempre, em todos os anos da história. E em qualquer lugar do mundo que houve, seja lá no Oriente, seja na África, seja na Europa, aqui no Brasil, em qualquer momento em que houve pregação do Evangelho, a revelação do Evangelho, ou seja, ser revelado o Evangelho às pessoas, sempre aconteceu mediante a vontade de Deus. Mediante a soberana vontade. E quando fala beneplácito, é o conselho. Sabe, para quem Deus pediu conselho? Para a sua vontade. É isso. Então, o conselho da vontade de Deus, o que eu quero fazer? Eu quero tal coisa. Então, o conselho é da vontade de Deus. É isso que a gente fala, o conselho de sua vontade, ou o beneplácito da sua vontade. O único que deu opinião é a vontade de Deus, mais ninguém. Então, quer dizer que no Brasil teria muito mais evangelho. E lá em determinado país do Oriente, menos. Tudo isso acontece pela soberana vontade e conselho de Deus. É aquela famosa frase que às vezes a gente resume tudo isso, tem sua razão, às vezes é uma escapatória nossa, mas Deus está no controle. Sabe essa frase? Sim, está. Se for entendido a complexidade disso, sim, está. Então, Salmos 147, versículo 20. Salmos 147, 19 e 20, melhor. 19 e 20. Salmos 147, 19 diz: Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. E aí o versículo 20.
Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Ou seja, nós estamos falando que no Antigo Testamento, no momento em que estava sendo escrito este salmo, está sendo celebrado que Deus escolheu a nação de Israel para ser o oráculo de Deus, ser o povo da revelação, da promessa e da lei. E ele falou, escolheu a nós, não escolheu outra nação. Hoje em dia, com o jeito de se pensar, bem moderno, muita gente falaria, que pena, deveria ter escolhido a todos, não pode escolher alguém diferente. Porque é característico da fraqueza mental de hoje em dia que as pessoas têm. Agora, aqui o salmista está falando, sim, Deus escolheu essa nação e revelou a essa nação. E qual é a última palavra que ele diz? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mediante a vontade dele, aleluia. Deus sabe o que faz. Se você quisesse fazer diferente, você faria tudo errado. Deus sabe o que faz. Você confia em Deus, Deus sabe o que faz. Aleluia pelo que ele fez. Aleluia. Então, neste momento, você já parou para pensar que na antiguidade Deus revelou para Israel e não revelou sua lei, suas promessas para a China antiga, para a Índia antiga? Não revelou. Mas pode ter chegado lá. Pode ter chegado, pode ir naquelas rotas comerciais, caravanas, pode ter ido para vários lugares. Sim. Mas Deus escolheu Israel. Deus escolheu uma nação. Então, você já parou para pensar que o Evangelho chegou até este lugar aqui, porque Deus planejou assim? E pessoas foram usadas como instrumentos de Deus para colocar em prática o seu planejamento? Então, Atos 16, 7. Ainda confirmando mais ainda. Atos 16, 7. Alguém pode ler esse versículo? Então, eles estavam indo para uma direção, a saber, para entrar na Bitínia, o Espírito de Jesus os impediu. Imagine recebermos os discípulos, aqui os apóstolos. Temos apóstolo em si vindo para pregar o Evangelho. O Espírito fala, não vai pregar lá não, vai para outro lugar. Ou seja, a vontade de Deus é soberana sobre a pregação do Evangelho. Então, os locais onde o Evangelho é pregado também fazem parte do plano de Deus. Eu sei que alguns nem problematizam, falam ok, tem outros que já estão problematizando na cabeça, mas eu quero igualar a maioria de vocês, problematizando todos vocês, causando problemas na cabeça. Qual que é a informação que a maior parte das pessoas falaria? Mas Deus está tentando salvar a todos. Olha esse raciocínio. Deus está tentando salvar a todos. Errado. Errado. Vou dar uns segundos para vocês mastigarem. Errado. Deus não tenta. Deus não tenta. Deus não é o Brasil na Copa do Mundo, tentando. Deus não tenta. Deus faz. O que a Bíblia diz? Agindo eu, quem impedirá? Deus não tenta. Deus faz. Então, através da nossa pregação, Deus oferece salvação em Cristo. Só que através do Espírito Santo, Ele salva. Através do Espírito Santo, Ele salva
eficazmente salva. Ele não tenta salvar, ele salva. A frase que nós gostamos é Jesus Cristo salva, não Jesus Cristo tenta salvar. Jesus Cristo salva. Deus salva. Esses daqui estão na confissão, eu vou adicionar um só para terminar de mastigar, já está quase líquido na boca mastigar isso, mas vamos mastigar ainda mais. Olha este verso. Olha que legal, não anotei a referência. Sei que é o versículo 13, é Mateus... Não sei. É Mateus alguma coisa, versículo 13. Se puder procurar na internet, mas é ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Só colocar Corazim assim na pesquisa. Falha minha. Eu só copiei o versículo, mas não anotei a referência. Como é necessário que vocês contestem, eu vou achar rapidinho aqui. Corazim. Mateus 11. Não, perdão, Lucas 10. Que eu selecionei como é versículo 13. Tem também Mateus 11, 21. É a mesma coisa. Mas eu anotei aqui Lucas 10, 13. Lucas 10, 13. O celular é bom para essas coisas, né? Lucas 10, 13. Que diz: ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Vou explicar. Ele está falando assim. Vou falar em outras cidades. Imagine que Jesus fez o seu ministério em Presidente Prudente. E aí fala, ai de ti, Prudente. Ai de ti, Álvares Machado. Porque eu fiz os milagres aqui, vocês não creram. Se eu tivesse feito em Oswaldo Cruz, lá eles teriam crido. Sabe o que isso quer dizer também? Que Jesus sabia que se ele fizesse em Oswaldo Cruz, eles teriam crido. A grande pergunta para vocês é, então, por que ele não foi direto em Oswaldo Cruz? Então, ele está falando aqui, inclusive, Corazim e Betsaida, cidades ali ao norte do Mar da Galileia, norte, ali naquela região. Então, região da Galileia, região de bastante parte do ministério público de Jesus. E comparando, inclusive, com Tiro e Sidom, que são cidades fenícias, não são judeus. Aqui, esses que ele esteve são judeus, igual Jesus é judeu, sabe? Gente da mesma pátria. Ele está falando assim, não está nem falando de outra cidade aqui, ele está falando de argentino, sabe? Pessoa de outro lugar, de outra nação, que inclusive são os resquícios cananeus, daquele povo que tentou o povo de Israel e fez cair o povo de Israel, é meio que inimigo do povo. Tiro e Sidom ainda, isso aqui deixava os judeus muito bravos, Jesus falar um negócio disso. Os que vocês consideram religiões pagãs, eles teriam crido. A pergunta é, por que Jesus não foi lá então? Por quê? Agora está fácil, né? Que não era a vontade de Deus. A vontade e o plano de Deus estavam no ministério de Jesus, ser onde foi o ministério de Jesus. Então, alguma dúvida até ao momento? Mastigamos bastante, não que seja fácil essa informação, mas Deus está no controle, sim. É essa a grande lição. Deus está no controle. Deus é soberano até sobre a pregação do Evangelho. Então, continuemos. Continuando a redação, diz, ela não é dada pela virtude de qualquer promessa devido ao aprimoramento das habilidades naturais do homem, ou, pela virtude da luz comum recebida sem essa revelação, o que ninguém jamais fez ou pode fazer. Antes de ir para o último tópico, ainda do mesmo ponto. Então,
Nós não temos uma habilidade natural como se, vamos dizer assim, o pecado nos manchou, mas ainda sobrou uma habilidade nossa que na pregação do Evangelho ela aumenta de escolher a Deus. Não é isso. Não é uma habilidade natural nossa. Não tem a ver com a luz comum sem a revelação, sem a palavra de Deus. Então, a criação guiando para salvar, como já dissemos. Não. Então, seja pela nossa natureza adâmica ou pela criação, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Tem uma doutrina que aqui já não é professada por nós, que se chama graça preveniente. Não sei se alguém já ouviu falar, alguns já ouviram falar, sem dúvida, mas que seria o seguinte: as pessoas não podem ser salvas sem o Evangelho, mas quando é pregado o Evangelho, na pessoa há essa possibilidade da pessoa escolher ou não. Ou seja, há um aprimoramento da pessoa, vamos considerar assim, do ouvido da pessoa, levar essa mensagem para o coração de verdade, e a pessoa escolher livremente, aceito ou não aceito? Parou a pregação, fechou de novo, a pessoa volta para a sua incapacidade. Essa é a doutrina da graça preveniente. Então é só pela graça, mas ainda há escolha humana. Não é assim que funciona. Então nós estamos declarando aqui que não é nenhuma habilidade natural de um homem que é aumentada pelo Evangelho. Não é nada na criação, de forma alguma, que pode salvar. Então, para falar sobre isso, principalmente a incapacidade da natureza e a incapacidade do homem, obviamente, Romanos 1, aqui está sugerindo alguns versículos, do 18 ao 32. Vamos diminuir para o 18 ao 25, que é o suficiente, acredito eu. Romanos 1, de 18 a 32. Estejam atentos ao que diz esses versos. Dizem: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a verdade é narrada aos homens, mas eles suprimem essa verdade. É como se fosse uma criança, sabe? Que você quer falar algo, ele tambolar, lá. Está suprimindo essa informação. Não quer saber dela. Sim, todos nós, na nossa natureza adâmica, somos assim. Suprimimos a verdade, devido à injustiça. Pois, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, ou seja, tanto a divindade de Deus quanto o poder de Deus, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Toda a criação exibe Deus. Ou seja, um cientista sem acesso à palavra, ao estudar, ele tem o testemunho de que, sim, há um poder imenso e uma divindade imensa por trás dessa sabedoria. Pela criação ele consegue chegar a isso. Só que o que ele faz? Suprime essa verdade. Ele fala, não tem não, e fica guardando a sua consciência, prendendo a consciência, prendendo a sua razão. Cativos. Continuando. De forma que tais homens são indesculpáveis. É o motivo que ninguém vai chegar no céu e falar, mas não me falaram de Cristo. Todos não têm desculpas, porque Deus está revelado nas coisas criadas. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, eles não deram glória a Deus.
Então está falando da situação de todos os homens. Têm acesso a Deus pela criação e não glorificam a Deus pela criação. Essa é a situação de todo homem. Versículo 22. Dizendo-se sábios, ou seja, tem gente que acha que até ciência. Não, excluir Deus da criação, ciência, ou da existência, ciência, excluir Deus, é inteligência. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por que existem essas religiões todas politeístas? Por que existem essas imagens que eles fazem de deuses aí, de religiões diversas? Porque eles têm aquele desejo pela eternidade, aquele desejo por Deus, a noção de que existe divindade, e vão lá e adoram parte da criação. Fazem coisas parecidas com homens, com animais, e começam a adorar aqueles deuses de mitologias, por causa desse desejo de adorar a Deus, que é suprimida a verdade de Deus, e adorada a criatura. E aí, eis a condenação, tá? Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos em si. Então, aqui, se vocês continuarem o texto, vai falar de homossexualidade, vai falar sobre algumas impurezas sexuais que são fruto da idolatria do coração. E, finalizando no 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, a habilidade do homem natural é apenas suprimir a verdade. A luz que está na natureza é apenas suprimida. E não revela o Evangelho e não tem poder para salvar. Então, o ponto conclui. Portanto, em todas as épocas, a pregação do Evangelho tem sido concedida a pessoas e nações de forma mais ampla, ouvindo mais, limitada, ouvindo menos, em grande variedade, de acordo com o conselho da vontade de Deus. Então, é vontade de Deus uns ouvirem mais. Deus quis você nesse lugar, onde ouviria sua palavra sempre. Deus te colocou nesse lugar. Entenda o seguinte: Deus te colocou nessa casa, neste lugar, nessa região, pela sua vontade de você ouvir o Evangelho. E ouvir muito. Deus te colocou nessa igreja para isso. Isso é graça de Deus. Você não merecia. Você não merecia. Não é, então o indígena lá antes de 1500 não tinha ouvido do Evangelho, então, porque eu sou melhor que ele, eu mereço ouvir mais. Não! Tanto ele quanto eu não merecemos. Nós dois merecemos o inferno. Mas quis Deus, por sua graça, derramar abundantemente em você. Então, todas as suas escolhas de vida, faz uma lembrança aí das suas escolhas, do local, de onde você está, de quem você é agora, é porque Deus quis jorrar o Evangelho em você. Isso é graça. Isso é de se ajoelhar, começar a chorar e falar, obrigado, não sei por que eu, e não tem motivo, porque eu sou pior do que os outros, pior do que muitos que eu conheço, mas graças a Deus, graças ao Espírito Santo, graças, maravilhosa graça. E você pode e deve levar o Evangelho a outros lugares, principalmente os que não ouviram ainda. Não pode ser falado, então não chegou lá porque Deus não vai querer que chegue. Você não conhece o amanhã e nem conhece a vontade, o plano de Deus, vontade oculta de Deus. Você não conhece. Então, não chegou lá ainda por causa do nosso pecado, nossa falha, de todos os pecados, inclusive dos pecados deles. Então, por responsabilidade humana, a culpa é nossa. E não sabemos o plano de Deus, mas a sua vontade revelada nas Escrituras é: pregue o Evangelho a toda criatura. Essa é a vontade revelada, nela que nos pautamos. Pregue a todos. Dúvidas?
Encerrado esse ponto? Que lindo, acabou a aula. Vai ter mais uma então. Achei que era acabar hoje. Lê do engano. Tá vendo? Então, para encerrarmos, algum comentário, pergunta, questionamento? Não havendo, Deus, aprove Deus, dentre vários lugares que podia chegar o Evangelho, aprove Deus que um desses lugares seja aqui, e aqui nós ouçamos o Evangelho todas as semanas. Ouvimos, temos ouvido, e se Deus quiser ainda ouviremos o Evangelho. Isso é graça de Deus sobre nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, pois sua graça abunda neste local. Sua graça transborda neste local. Vamos nos colocar de pé? O último ponto vai falar sobre o meio interno e, principalmente, este meio interno, meio interior. Falamos muito do Evangelho como meio exterior, falaremos do meio interior, falaremos do Espírito Santo, mas falaremos na próxima aula, se Deus permitir. Vamos orar.